bem-vindas! Essa é a live Crianças com a Imunidade Blindada, uma conversa com mães da comunidade Farmacinha Natural que já conseguiram blindar a imunidade dos seus filhos. Hoje eu vou conversar com a Juliana. Vamos ver se a Juliana já está aqui para a gente começar a nossa live. Calma aí, gente, deixa eu botar meu óculos aqui. Aqui a Ju. Juliana está entrando. Enquanto isso, quem quiser ir se apresentando, colocando aí sua cidade, idade dos seus filhos, que assim a gente vai se conhecendo um pouquinho mais. Ju entrou. Oi, Ju, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todas. Ju, primeiro quero agradecer por você ter aceito o convite de estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história. Sei que você tem pouco tempo, como toda mãe, nosso tempo é muito escasso. Então, obrigada por ter, e a tela virou, obrigada por ter aceitado o convite, disponibilizado uma horinha do seu tempo, que eu sei que é concorrido para estar aqui. Eu só não tô te vendo, Bia, sua tela ficou preta, não sei se é só para mim. Mais alguém? Está acontecendo isso? Deixa eu ver. Vocês estão me vendo? Quem está entrando aqui na live está me vendo? Eu estou vendo a Ju, para mim está tudo certo. Eu só me vejo, mas não tô te vendo. Acontece isso, já aconteceu comigo de eu não ver a outra pessoa e depois na live estamos vendo as duas, tá vendo? As pessoas estão vendo. Ah, então tá. É ruim, porque você vai ter a sensação que você está Tô conversando no escuro. Já aconteceu comigo. Eu sei como é bem ruim. Mas são as coisas do Instagram, tem dessa, ele dá esses bugs assim doidos. Hoje, Mas vamos lá. da onde você fala? Qual é a sua cidade? Eu moro em Guarulhos. Guarulhos, São São Paulo. E qual é o nome e idade dos seus filhotes? Eu tenho o Arthur, que está com quase 6 anos, né, 5 e 8 meses, e a Alice, que está com 2 anos e 3 meses. E quando você entrou na comunidade? Foi ano passado, né? Isso, está fazendo um ano agora, fez um ano agora, né? Essa semana de março. Isso. Uhum. E conta pra gente, como é que era a sua vida antes do Farmácia Natural? Como é que é? Então, assim, até a pandemia, né? Assim, meu filho era pequeno, assim, ele ficava em casa, etc., então não tinha muito contato com ninguém, então, assim, era até tranquilo. Aí depois da pandemia veio aquele boom de coisas, né? Que parece que tudo se intensificou, porque ele ficou muito tempo isolado, e aí ele começou na escolinha, aquela coisa toda, e aí começaram, né? Vieram as gripes recorrentes, assim, os resfriados, o nariz, ele chegou até a fazer cirurgia de adenoide, porque na época eu ainda não conhecia o Farmacinha, então eu tentei os métodos convencionais, né, que os médicos me deram, tal, para tentar reduzir a adenoide, e foram meses de tratamento, não reduzia, e aí acabei até fazendo a cirurgia. Enfim, aí depois, o ano passado, que tanto ele quanto a minha filha, eles pegaram algumas coisas assim de forma recorrente, né? Ele teve 2 otites em questão de um mês, teve que tomar antibiótico e tudo na época, bem no começo, antes do farmacinha, e aí depois ele teve amidalite. Aí ele teve também 2 vezes seguidas. E a menina também começou a ir para a escola, e aí ela ficou também, ela teve 2 bronquites seguidas, assim, no inverno, né? E aí quase ela internou, assim, por causa de saturação, essas coisas, né? Ela quase precisou ficar internada, aguardando e tal. E, enfim, e aí foi assim, foi um ano cheio dos antibióticos. Eu tinha que ficar anotando na agenda, assim, que antibiótico que tomou e o corticoide, para quando chegasse outro médico e fosse dar corticoide de novo, falar, olha, mas ele já tomou corticoide, ele não pode tomar de novo corticoide, né? Então,
foi bem sim. complicado. E aí eu conheci o Farmacinha, né? Nesse meio tempo. Mas aí, Uhum. quando eles pegaram essas coisas, ainda não tinha tido tempo de pegar as aulas. Então, assim, eu fui aplicando aos poucos, né? Enquanto eu via as aulas, eu ia de acordo com a minha necessidade do que eles apresentavam. E aí Sim. eu ia fazendo. Uhum. E nessa época, quanto que você chegava a gastar com remédio da farmácia? Ai, porque eram dois, né? Porque acabava um amenizava, a outra pegava e era na faixa dos 500 mais ou menos, assim, Uhum. né? Tinha vezes dos 500 e mais também a fórmula que a minha menina tomava a fórmula, né? E, enfim, então tinha tudo isso. Aí era antibiótico, fórmula, corticoide, então assim, nesses 6 meses mais ou menos, que foi o período que eles ficaram nesse vai e vem aí, era uma graninha assim por mês, né? É que a gente vai diluindo, né? Depois nem meio que sente, mas assim, se somar na ponta do lápis o por mês, aí vai acumulando cartinha e vai pagando. É muito dinheiro, sim. E como é que. E aí você entrou no Farmacinha em março do ano passado. E aí Isso. conta pra mim, conta pra gente, como é que foi essa transição? Quando que você começou a implementar o método e como é que está a sua vida agora? Como é que foi esse um Sim. ano de Farmacinha? Então, eu conheci o Farmacinha foi assim num anúncio no Instagram, né? Porque assim, como eu até comentei, eu já cuidava da alimentação deles, assim, tipo, de não dar açúcar, né? O meu mais novo, eu consegui segurar açúcar assim, até 2 anos e pouco. A minha mais nova, nem tanto, porque às vezes vai junto com o mais velho, aí vai numa festa, né, um brigadeiro, alguma coisa, enfim. Então, foi um pouco mais cedo. Mas, assim, só ocasiões. Em casa, por exemplo, é um negócio que a gente não tem. É, eu sigo vários perfis, assim, de lanchinhos saudáveis, né, de fazer receitas sem açúcar, com aveia, sem muita farinha, sem muito leite, essas coisas todas, né? Até o lanchinho deles, de lancheira, essas coisas, Sim. eu evito, né? Então, assim, eu cuidava da alimentação, mas não tinha esse conhecimento da alimentação terapêutica, né? Aham. Então, aí o farmacinha me trouxe isso, assim, que veio como um bálsamo, né? Caiu como uma luva, porque pegou justamente o período que eu comecei a viver com eles, assim, de ficar até meio que desesperada, assim, sem saber o que fazer, porque, como eu falei, na alimentação, meio mal já era saudável, sempre procurava alimentos e, né, trabalhavam a imunidade, enfim, evitava tanto açúcar, essas coisas e tal, mas, mesmo assim, né, eles tinham essas coisas, fiz exames e tudo, e não tinha nada, né, nada assim que eles tivessem para que desse essas coisas recorrentes e tal. E aí eu comecei a aplicar o farmacinha nos alimentos, nos alimentos, nos preparos terapêuticos mesmos, né? Foi o que eu comecei. E aí o que que eu notei assim, que para mim foi a chave, que no começo eu ficava, né? Eu fazia um preparado assim, e aí logo de cara eu não via assim aquele efeito, obviamente, numa primeira vez que eu aplicava. Mas aí o que que eu percebi? Que assim, eu introduzi a farmacinha no meu dia a dia. Então eu não tirei aquilo da minha cabeça que aquilo era, tipo, sei lá, era só para quando tivesse alguma coisa, sabe? Eu introduzi as receitas, né? Eu tenho o que o Vicente come, então, entre outras coisas, os temperos e tudo mais, eu introduzi no meu dia a dia. Aham. Então, assim, eu tenho até um preparado que eu faço, por exemplo, que eu já deixo um potinho, que é gengibre em pó, cúrcuma, tem gergelim tostadinho, sal marinho, ervas. Então, eu já deixo esse preparado. Então, eu uso isso no meu dia a dia, né, Uhum. com eles. E aí, por exemplo, eu já me livrei, se eu não me engano, acho que umas 3 vezes de dar antibiótico para eles depois do farmacinha.
depois que eu realmente implantei o método, né, que eu venho aplicando no dia a dia, sem ser só nas crises. E assim, eu já cheguei a, tipo, ir no médico, porque eles estão com alguma coisa, uma tosse mais carregada, alguma coisa. Aí o médico vira e fala, ah, toma tal coisa, não sei o que e tal. Da última vez agora foi um xarope com corticoide. E ele falou assim, olha, toma porque tá um pouco carregado e não sei o que, o corticoide vai ajudar, ele tem um pouco, papapá. Eu falei, não vou tomar, não vou dar. Pensei comigo, né? Falei, não, não vou dar. Aí até corri lá na comunidade, falei, olha, tem alguma coisa e tal, porque tem algumas aulas que eu confesso que eu ainda não vi, por isso que eu até quero fazer o plano vitalício. Porque é muita, sempre tem aula nova, né? Sempre tem muita informação. Então, falei, fui lá na comunidade e falei assim, tem alguma coisa que eu posso dar para o meu filho e tal, que ele tá assim, assim, assado, e você me respondeu prontamente, não, tal. Eu fui lá naquela aula, fiz o preparado, fora isso eu sou massoterapeuta, né, e estou me especializando em pediatria chinesa. Uau! Então, eu vou né, vou lá na aurículo, nos pontinhos que a gente trabalha para algumas patologias, né, alguns conflitos, enfim, não deu remédio. E no dia, 2 dias depois ele passou. Eu ia estar Olha, 5 dias dando corticoide para ele, né? cara, que incrível. Então, assim, eu sou muito grata mesmo, porque assim, eu vivo e eu vi assim que nesse 1 ano de eu ter feito só essa introdução, sem coisas assim, mirabolantes, confesso que, por exemplo, algumas receitas eu ainda não consigo aplicar aqui em casa, assim, né? Ficar sem algum alimento, assim, totalmente, eu também ainda não consigo, são coisas que eu, né, passo a passo. Mas só de inserir, assim, os temperos, né, as especiarias, e aí quando eles começam com alguma coisinha, eu já passo óleo de gergelim, ou entro com a fumaça, né, no meu mais velho, enfim. O xarope de limão, que é ótimo, até eu tomo. Quando eu começo a pegar a garganta, o xarope de limão, gengibre, faço aquele da imunidade. E é muito rápido. Eu vejo resultados assim aqui, graças a Deus, muito rápido. E a gente aplica para todo mundo, né? Sim, que O meu bacana. marido Então você conseguiu evitar esse xarope com corticoide e você falou que teve outras situações, 3 situações em que eles é, conseguiram evitar os antibióticos. Você conta um pouquinho mais pra gente como é que foram essas situações. teve, se eu não me engano, acho que foi o final do ano passado também, que queriam entrar com um antibiótico, né? Um médico queria, do pronto-socorro, queria entrar com antibiótico, porque assim, já não era um quadro bacteriano, assim, para entrar com antibiótico, né? Já não era. Mas assim, não, que tem que tomar e tal para melhorar. Eu também confesso assim que eu até comprei. Falei, vou Uhum. comprar e guardar. Aí comprei e tá guardado até hoje, tá, vou até jogar fora. Porque realmente eu só comprei para falar, se não der, né? A gente fica naquele desespero de mãe, às vezes não. E hoje eu também já não tenho mais, então já nem compro. Mas assim, cheguei a comprar, mas primeiro eu tentei os preparados e tudo mais, e fiz, e alimentação, porque é cultural, né, Bia? Aquilo que você fala nas suas aulas e o que a gente vive no nosso dia a dia. A gente vem numa cultura que, tipo, tem que comer para ficar forte, né? Quando tá doente, tem que comer mais para se recuperar melhor. Então, assim, foram coisas que eu aprendi com vocês que realmente eu não tinha ideia, né? Que de quando a gente está doente, assim, né? Quando a gente está na crise, nós não temos que sobrecarregar nosso sistema digestório. Então, isso aí me trouxe, eu tento passar isso aqui pro meu marido. Vou, eu já nem ligo mais, porque eu sei que eles falam mesmo, né? É difícil convencer. Mas eles veem, assim, o resultado da saúde das crianças, né? Mas, assim, quando eles falam, precisa comer mais, não sei o quê, tem hora que
nem ligo. Mas meu marido que eu tento convencer, porque ainda ele tem um pouco essa mente, né? De tipo, ah, tá doente, aí eu não falo na frente das crianças, né? Mas depois eu chuto ele meio por debaixo da mesa, ou depois eu falo com ele, eu falo, não, se eles estão, né, meio debilitados, assim, com a saúde, né, mais sensível, a gente, né, não tem que puxar comida, né, enfim, dar principalmente carne, essas coisas, né, então o do mel também foi uma descoberta, porque depois que eu percebi que eu dava mel com açúcar, não sabia Hum, do mel cru, né? Então uhum. foi uma baita. Hoje eu já leio, né? Quando eu compro essas, eu vou já no rótulo. Então hoje eu já, né? A gente tem esse conhecimento. E eu tento passar, né? Para meus amigos, assim, a família, as amigas e tal. São coisas que a gente passa, né? Na porta da escola, nas conversas de porta de escola, a gente conversa. E a gente vai tentando disseminar o conteúdo, né? Que a gente aprende aí com vocês. Sim, muito bacana, Ju. É isso aí mesmo, é trabalho de formiguinha. E a gente tem que educar os adultos também, como você falou, né? Porque de fato Exato. a gente tem essa visão. Não sei se a humanidade já passou por muitas privações e hoje a gente morre de medo da falta, né? Se ficar, pular uma refeição, parece que a criança vai morrer. E não é assim. Tem que respeitar o apetite. Se está com fome, come. Se não está, a gente tem que trabalhar para restabelecer esse apetite que você está fazendo. Muito bom, Exato. muito legal. E hoje em dia, quanto que você gasta aí com os remédios da farmácia? Que Só antes tô eles gastando ficavam com a fralda aí. ainda. Oi? Oi? Não, pode falar que eu não escutei. Não, é que você contando a sua história, né? Antes eles emendavam aí uma it na outra, erotite, Exato. amidalite. O E mais velho, os dois, para você ter uma ideia, eles chegaram a tomar, porque assim, eles não suportavam mais via oral. Aí nas duas amidalites que meu filho teve, ele tomou 2 bezetacil seguidas, porque caramba. ele não ia mais via oral e teve que ir na bezetacil. E a menina, ela teve uma infecção urinária, porque ela tinha tido um quadro de diarreia antes, e aí teve o vírus, né, o negócio da diarreia acabou indo para o canal vaginal e ela pegou uma infecção urinária bem assim, severa, né? E aí ela também não ia via oral, ela teve que tomar uma que são 5 injeções, que você toma uma por dia na semana. Uhum. Mas foi a última. Foram as últimas, com a graça do Senhor, que eles tomaram, assim, e depois nunca mais, já vai fazer uns 8 meses, eu acho, por aí. Depois nunca mais, assim, e também nunca mais tiveram quadros recorrentes, só resfriados, assim, mas que passa rápido, eu nem dou nada. Eu só entro com os preparados, assim, eu não dou xarope, não dou nada, porque também aprendi, né, com vocês aí sobre isso. Então não entro com xarope, entro só com, né, o xarope de limão e tal, mas de farmácia não entro. Então, assim, só os cuidados naturais mesmo, aí como eu te falei, né? Aí, por coincidência, assim, veio essa especialização que eu tô fazendo, né, de pediatria, então eu junto as duas coisas, né? Faço a massagem com óleo, com os cuidados que eu tenho da massagem chinesa também, nos pontos, enfim. E aí, desde então, só tô gastando, assim, com fralda, porque ela tá desfraldando agora. Então, é o que tá indo mais na farmácia. É fralda, mas de remédio, nem Então, um você remédio. botou um gasto de R$ 500 por mês no auge das crises para nada, né? Com Pra remédio. nada. Sim, não tenho dado remédio, não. E sair dessa neurose que a gente fica, né? Porque eu ainda vejo muitas mães assim, tipo, ah, já vem uma tossinha, ai, meu filho toma xarope X, xarope Y, não sei o quê. E eu confesso que eu tinha isso também. Primeiras tosses que meu filho apresentou, eu já queria saber que xarope que podia dar. A gente parece que quer sanar logo, né? Quer livrar a criança daquilo logo, fica com, né, bate medo, bate um monte de coisa.
E aí também culminou junto com um curso que eu fiz que chama, né, a causa, a origem emocional das doenças e o porquê que a gente às vezes, né, por que as doenças vêm, a febre, etc e tal. Então, sabe, foi um combinado de um monte de coisa que me acalmou. Então, hoje eu consigo, por exemplo, aplicar o farmacinha e ficar tranquila e não esperar, não ficar desesperada para dar remédio, para sanar o problema, e esperar o corpo da criança, né, se restabelecer, responder, enfim, e ir trabalhando, né, conforme ele dá conta, assim. É muito bom. E é interessante também que eu acho que é um aprendizado da gente sempre buscando o porquê, né? Hoje, na live que eu dei mais cedo, uma mãe falou: ah, meu filho do nada começa a tossir. E isso é algo que eu mostro para vocês no farmacinho, eu falo muito que qualquer desequilíbrio tem uma causa. Sim, Então a gente só vai conseguir de fato curar, né, se a gente eliminar a causa do problema, eliminar a raiz do problema. exato. E como a gente vive nessa sociedade muito, que tem muito medo dos sintomas, né? Então a criança começou a tossir, começou a manifestar algum desconforto, a gente quer silenciar, né? Porque o Uhum, que os remédios fazem é silenciar os sintomas, o sim, remédio da farmácia. Ele não atua na causa do problema. Por isso que muitas vezes entra nesse ciclo, né, de vários ciclos de antibiótico, de antialérgico, e a criança cada vez pior porque a gente só está calando o corpo, silenciando o sintoma, sem buscar exato. a causa. Então, é uma mudança de perspectiva, né? Buscar entender, tá, mas por que que meu filho está ficando doente o tempo todo? O que está acontecendo, né? E Uhum, aí, eliminar esses fatores causativos é parte do processo, muito importante. sim, sim. É como a birra, né? A gente, criança que chora, criança que está chorando, a gente tem essa coisa de querer, né, calar a criança no sentido de que às vezes a gente não suporta ver a criança chorando, não só por incomodar, mas também porque eu acho que a gente foi, né, criado assim. Dói na Então, gente, dói na a gente gente, né? uma dor E- nossa, né? Exato, e a gente quer sanar aquela dor, né? A gente não aguenta, quer salvar, e a mesma coisa acontece com as doenças, né? Quando a gente vê a criança, a gente quer tirar ela logo daquele quadro, quer que ela, né, pare de tossir, às vezes não tem a paciência, né, de esperar o processo, né, porque é um processo, eu aprendi que é um processo de cura, né? Quando vem se manifesta a doença na criança, até a febre, porque a febre nada mais é que o organismo, né, combatendo alguma coisa e a gente às vezes já quer cortar aquilo, ela está manifestando, né, alguma coisa ali, é o processo de cura, a doença é a cura, na verdade, né? E aí a gente não entende, e aí quer tirar, cortar aquilo logo, e aí atrapalha e embola todo o processo, né? Mas estamos em evolução, a gente chega, se Deus quiser. Isso aí. E como é que foi a primeira vez que você usou farmácia natural com seus filhos? Como é que Ah, tô foi? totalmente perdida, né? Eu ia na aula, voltava e anotava e escrevia, porque eu fiquei totalmente assim, né? Uhum, Perdida mesmo, assim, de como aplicar, né? Porque assim, uhum, eu ia em alguma patologia, em algum preparado terapêutico lá que era para tal coisa. Ah, é para tosse seca. Aí o outro, né, que é para tosse produtiva. Aí eu olhava o que meus filhos estavam apresentando, aí ficava na dúvida, aí eu não sabia o que eu usava. Então, assim, no uhum. começo eu fiquei assim, porque eu sou desesperada, eu sou uma pessoa ansiosa. Então, é o que eu falei, eu queria sanar o problema, né? Eu queria curar logo, então eu ficava lá desesperada. Depois que com calma, eu fui vendo as aulas, né? Fui acompanhando, fui vendo os PDFs e tudo, e os vídeos, e aí fui aplicando, sem essa preocupação de que isso é para aquilo, aquilo é para aquilo outro. Então, assim, tem os preparados, né, os mais básicos, que quando acontece alguma coisa a gente sempre tem, né, Topalar e tal, mas no mais é o meu dia a dia, é usar um pouquinho de tudo aquilo no dia a dia, não esperar ficar.
é como um método de prevenção mesmo. Porque no começo, assim, foi esse desespero de querer sair fazendo tudo, e aí nada dava certo, assim, porque, né, um dia eu dava o xarope, no outro dia, não adiantou, no outro dia, e não é assim, obviamente, né? Então foi esse processo. E a única coisa que, como eu comentei, assim, que eu ainda só estou engatinhando, é mais nos alimentos mesmo, assim, na mudança de hábitos alimentares, né? Na questão, Uhum, sei lá, mais do pãozinho de manhã. O leite, graças a Deus, assim, não é uma coisa que eles. Só a pequena, que saiu da fórmula recentemente, assim, ela ainda pede um TT. Mas mesmo assim, eu uso leite em pó, eu ponho bem pouquinho e deixo aguado. Para quem sabe, ela logo se enjoe. E ela só quando ela acorda e quando ela vai dormir, porque ela quer aquele leitinho. uhum, Aí ela tá desmamando nesse sentido ainda. O meu mais velho não sente falta, por exemplo, do leite, né? uhum, Ele não pede, enfim, é uma coisa que eu já consegui até tirar. Carne, por exemplo, carne também não é uma coisa assim que eles são extremamente. Então eu consigo, sabe, tem coisas que eu consigo ir substituindo, né, desses alimentos mais que a gente sabe que hoje em dia, né, não são tão mais saudáveis e tudo mais. Então eu consigo ir trabalhando. Eles gostam das coisas assim, panqueca de aveia, eles amam, então uma coisa ou outra eu consigo ir, mas assim, isso eu ainda estou engatinhando um pouco, mas com relação aos preparados e a a parte mais, assim, terapêutica mesmo, né? Isso já eu tenho aplicado bem. E eles E tem- aceitaram bem os remédios caseiros do Farmácia ah, Natural? perto do antibiótico que eles não se suportavam mais, uma coisa ou outra que eles torcem o nariz, né? Uhum, Aí eu vou dosando tá muito ardido e tal, aí eu vou dosando, sabe? Aí o que pode uhum. pôr mel, eu coloco mel, o que pode colocar um pouquinho de açúcar mascavo, eu coloco, mas no geral eles até aceitam. Eles Ah, aceitam bem. O xarope de limão é o que eles mais gostam. Minha filha, se deixasse, ela pede ela quer tomar o vidrinho, que ela acha que é limonada, né? E eles gostam os dois gostam de azedo, assim, de coisa meio azedinha, então eles tomam bem. O gengibre, só que às vezes eles, quando tem gengibre, eles reclamam um pouco do ardidinho, mas tomam. Então, uhum. não tem muita dificuldade de fazer. Só quando tem a cúrcuma, quando eu dou, né, os que tem a cúrcuma, que é um pouco mais forte, aí eles sentem mais. Aí, mas como eu também uso muito na comida, tudo meu eu coloco cúrcuma, então, bem ou mal também já, né, eles estão ingerindo no dia Uhum. a dia, assim. Então, tá tranquilo com relação a isso. E a gente vai adaptando, toma junto, né? Eu tomo com eles, mesmo que eu não tô com nada, eu tomo. Quando eles precisam tomar, eu tomo junto e tal, ou a gente prepara, né? Eu peço para eles ajudarem, assim como, né, o Vicente faz aí nos vídeos e tudo. Aí a gente faz aqui. Ah, isso é bem legal de tomar junto com a criança, porque a Sim. criança aprende imitando, né? Então, se ela vê a mãe ou o pai fazendo, comendo e usando os remédios caseiros, ela vai querer fazer igual. Então, isso é Uhum. bem legal, isso que você tem feito. E eu te perguntei porque isso é um receio de muitas mães, né? Ainda mais mães que têm Sim, filhos foi o mais meu. afetivos. Ah, será que meus Uhum. filhos vão aceitar esses remédios caseiros? E Sim, achei sim. legal que você falou, porque eu falo exatamente isso. Falei, gente, que remédio lá da farmácia que é gostoso, né? Eu até hoje não provei nenhum. Não, ainda mais antibiótico, meu Deus. É. Então É, é a gente ter essa, como é que eu posso dizer? A mesma postura que a gente tem diante de um remédio da farmácia, que a gente não vai, se seu filho falar não quero porque o gosto é ruim, você não vai aceitar isso, né? A mesma coisa é uhum, o remédio caseiro. Então, claro que não vai forçar a criança, nada disso, mas conversar,
né, de forma habilidosa, convencer a criança a tomar o que precisa, né? Sim. E E é mais sossegado que um antibiótico, né? Porque o antibiótico tem a hora exata que você precisa dar, e aí se a criança cospe ou, né, vomita o antibiótico, não quer tomar, você fica meio desesperado, porque tá na hora da dose, né? E já com farmacinha não tem isso, ela não quis tomar aquele momento, você espera um pouco, vai indo, muda um pouco ali, um pouco aqui, vê se ela aceita melhor, aí, né, é, você vai trabalhando mais, então é bem mais tranquilo. exatamente. E Ju, olhando a sua trajetória nesse 1 ano de farmácia natural, compartilha com a gente assim, quais foram os seus acertos e seus erros, né? Utilizando Sim. o método, que isso ajuda outras mães que estão começando essa trajetória, né? O objetivo dessa live é realmente ajudar as mães a aprenderem com as mães que já implementam o método, que já usam o método. Então, se você pudesse assim, fazer recapitular aí da sua trajetória, os seus erros e acertos, vai ser bom. É, o erro que eu julgo assim foi realmente assim o desespero, né? O negócio de querer pôr tudo em prática, de assim que eles ficarem, né? Eles ficaram doentes, assim, querer implementar tudo, enfim. Então, a ansiedade, eu acredito que foi o meu maior erro, assim, né? De tipo sair vendo um monte de aula junto para tentar achar a solução, para justamente para sanar o problema logo da, né, da criança naquele momento. Então, isso, para mim, acredito que foi o maior erro, e eu vejo, né, até vi um comentário aqui que o problema maior da mãe é o psicológico, né? E realmente isso foi e a partir do momento que eu me acalmei e que eu vi na prática assim que dava certo, né, que eles foram melhorando assim, que a saúde foi ficando realmente, a imunidade foi ficando blindada mesmo, e que eu fui pondo no meu dia a dia. Eu acho que esse foi o meu maior acerto, sabe? Não me preocupar só com quando acontecer, e sim implementar essa mudança, porque como ansiosa que sou, eu queria ver resultados, né? Eu queria, ficava extremamente preocupada e tal. E aí, depois que eu serenei, e aí que eu fui pondo isso em prática, e aí fazendo parte da minha rotina, porque assim, toda mudança, né, é complicada, assim, para grande parte das pessoas, né? Mudar Sim. hábitos já gera uma relutância, né? Então, assim, confesso que no começo, para muita coisa, principalmente com relação à alimentação, eu fiquei relutante. Eu vou mudar, eles não vão aceitar, mas isso aqui, não sei o quê. Então, começa na gente, né, o problema, não é nem a criança de não aceitar, é a nossa relutância. Então, fui aos poucos. E aí fui nos temperos, como eu falei, nos temperos da comida. Então, hoje tudo meu tem um pouco de especiaria, disso, né, de temperos naturais. Então, isso ajuda muito. A troca do mel, né, porque a menina ainda não, mas o meu mais velho adora mel. E quando ele pôde tomar, ele tomava com açúcar, né? E aí eu não sabia. Para mim era mel puro, porque eu nem cheguei a ler no rótulo, eu confiava. E aí quando você me deu essa luz assim, então aí troquei pelo mel puro e assim. Então foram essas coisas que foram mudando. E, e aí eu fui vendo que assim, quando eles pegam, obviamente, você não é isso não vai fazer com que a criança não tenha mais nada, não é essa a intenção, porque ela vai ter alguma coisa, né, um resfriado, não tem, né, mas você percebe às vezes que vem mais fraco, ou que vai embora mais rápido, né, ou enfim, que você consegue tratar de uma melhor forma. Então, meu acerto, eu acho que foi isso, implementar, me segurar a ansiedade e ir aos poucos colocando no meu dia a dia, não preocupado em, tem que fazer isso, tem que fazer o preparado, tem que fazer tal coisa, não. Então, acho que foi esses dois pontos. Muito legal essa reflexão que você trouxe, porque
essa questão da ansiedade, ela é justamente o quarto pilar do método farmácia natural, que é confiar, né? Quando a Uhum. gente fica ansiosa, fica com medo, a gente perde, a gente não consegue confiar, porque justamente é a perda da confiança que leva a gente para esse lugar da ansiedade e do medo, né? Então, Exato. muito bom você trazer esse ponto, porque é fundamental a gente manter a calma, né? Uhum. Respirar fundo, até a calma, Exato. para poder até o nosso intelecto funcionar e a gente, ok, Funcionar, calma. porque senão você sai atirando para todo lado, né? E realmente nada vai funcionar, porque não é nem o negócio que não vai funcionar, é o seu desespero que não vai deixar funcionar, né? É sua ansiedade. Exato. Muito legal você ter compartilhado esse aspecto, porque muitas vezes a gente deixa isso de lado, essa questão emocional, mas ela é fundamental. Por isso que eu fiz questão de botar ela como um pilar, porque quando a gente confia, se a gente está no espaço da confiança, a gente está nesse espaço da calma, ok. Né? Meu Sim. filho está agora tossindo, meu filho agora está espirrando, está com uma crise de bronquite asmática, tá bom, o que dá para a gente fazer, né? Deixa eu usar aqui os recursos, deixa eu ligar para o médico se eu achar que é necessário. Uhum. Tudo isso. Eu acho que o Farmácia Natural ele traz essa virada de chave. Para mim, como mãe, foi muito importante de você saber o que fazer enquanto você está só observando ali a criança, né? Porque nesses Uhum. primeiros sinais e sintomas, se você ligar para o pediatra, ele vai falar isso para você: olha, observa, vamos observar e vai me informando aí o que acontece. Uhum. E quando a gente aprende farmácia natural, a gente tem ferramentas para usar enquanto a gente está observando, para dar lá o feedback para o pediatra. E aí, quando começa a ver esse resultado, essa confiança, que é natural que no início, né, se você está usando pela primeira vez, você fique um pouco com pouca confiança, vamos dizer assim, mas quando você começa a ver os Uhum. resultados, pelo menos comigo foi assim, como mãe. Isso Sim. é um combustível para sua confiança, né? Uhum. Então, e Totalmente. além disso, assistir, ouvir outras mães que já Uhum. passaram por isso, que já fizeram essa travessia, isso também ajuda bastante. Isso é uma das razões para a gente fazer essas lives também, né? Sim. Para ver Sim, que foi é, um dos pontos também que ajudaram bastante, eu ouvi de outras mães. é muito importante, muito, muito importante a gente ouvir de outras mães. Bom, legal, Ju. E o que você mais gostou lá no Farmacinha? O que você mais gosta? O que você mais gostou lá Putz, no Farmacinha? nossa, não tem, assim, o que eu mais gostei, eu gosto de tudo. O que eu mais gostei realmente foi porque são coisas simples, né, e que você pode fazer, tipo, pode sair agora, simples, econômico, né, e que você vê, assim, uma melhora rápida até, né? Porque o que eu gostei foi isso, porque não é nada mirabolante, né? Como eu falei, tem coisas que eu estou engatinhando, mas é por questão de hábito, né? Uhum, Que coisas não só com relação à farmácia, mas coisas que o meu gastro mesmo fala, né? Que os leites hoje, por exemplo, não é o leite que a uhum, gente tirava, né? Que existia de antigamente e tal. Então, muitos alimentos não são mais como eram, né? Antigamente. Então, mas são mudanças, né, que a gente vai fazendo aos poucos. Então, com isso, com relação a isso, e é um pouco mais devagar por conta dessa mudança, não é um negócio que, do nada eu vou parar de comer tudo, assim. Então, uhum, com relação a isso, mas, assim, o que eu mais gostei do método justamente é isso, porque são mudanças simples, são coisas que você tem em casa, às vezes, porque cúrcuma eu até, por exemplo, já usava, algumas especiarias eu já até usava, mas não era sempre, sabe? Por exemplo, a cúrcuma eu usava só para tirar aquele gosto do frango. Não era uma coisa uhum, que eu tinha como hábito para usar em preparo de qualquer alimento. Então, hoje não, hoje eu até ponho nos legumes, ponho em qualquer preparo que eu vou fazer, eu coloco essa misturinha de tempero que eu tenho, sabe? Então, assim, realmente veio como parte da minha rotina, né? E não, você não sente nada, assim, não é uma coisa brusca, né?
são pequenas mudanças, né? E que você vê esses grandes resultados. Então, isso, assim, foi o que eu mais gostei, realmente, no Farmacinha. Coisas que eu adotei, que eu vi resultado logo e que são simples. Aí, até você fala assim, né? Que é aquela coisa da crença e de confiar, que você olha, "Ué, só isso? Você espera, às vezes, uma receita, né, mirabolante e tal, uma poção mágica, e você vê tão preparado assim, né, misturar ali o açafrão e tal, com um pouquinho de mel, com um pouquinho de cominho, não sei o que, e faz, e põe no potinho, e, nossa, acabou? Só isso? Então, é realmente muito bom. Pra gente que, né, que a gente quer, principalmente que a gente quer mãe que corre o tempo todo e, né, tá para lá e para cá, então é super prático, enfim. Sim. Isso é uma dúvida que muitas mães têm, né? Vai demorar muito para eu fazer esses remédios caseiros, gasta Sim, muito tempo. Então é legal você trazer essa sua experiência, essa sua perspectiva, né? De que realmente é rápido, é muito. Tem uma aluna minha, a Ju, que ela falou uma vez para mim: Nossa, Bia, é mais rápido do que chamar o motoboy da farmácia, né? Do que ligar para mas é mesmo. o motoboy. É E mesmo. ou ir na farmácia. É muito, porque é tudo muito simples, Sim, né? Você faz muito rápido e com o tempo, como você falou, você vai fazendo os seus pozinhos de pim-pim-pim, já deixa arrumadinho lá no armário. Quando sim. precisar, já tá tudo lá pronto. Só Uhum, você fazer as misturinhas na hora ali com mel, se for com mel, se for com água morna, né? exato. A gente vai pegando essa prática e fica muito fácil. E quando você entrou na comunidade, você participou de um desafio, não foi, Ju? Quando eu Ou não? entrei, Você entrou em março, né? Acho que você foi. nem chegou, acho que não estava tendo desafio na época. Mas Não, eu entrei para você desafio. é, Eu fiz a semana do desafio e aí abriu, né, as inscrições e aí eu me inscrevi. Fui uma das primeiras até, porque acho que era das 10 primeiras tinha direito ao que Vicente come, né? Então eu fiquei lá esperando abrir o link. No que abriu o link eu já cliquei e já me inscrevi. Mas eu tinha participado do farmacinha, do desafio antes. e você teve algum medo, algum receio antes de se inscrever? Você ficou com alguma desconfiança? O que que você sentiu ali na hora, ali, depois do desafio? Fiquei um pouco, mas não pelo. Eu até queria muito, porque eu gostei muito do desafio. Então, assim, não era por isso, assim, por duvidar do conteúdo e tal, mas assim, eu falo que eu sou a louca dos cursos, né? Então, assim, desde que meu mais velho nasceu, eu já fiz curso de tudo que você pode imaginar, de rotina de sono, de birra, de temperamento, de comportamento, de tudo. De qualquer coisa, assim, nutrição, fiz curso de nutrição infantil, fiz o que você pode imaginar, eu saio fazendo. E aí quando apareceu, meu receio foi assim, tipo, será que, né, ou vai ser mais um, ou eu vou gostar, ou não vai ser nada mirabolante? Minha preocupação até foi essa, será que, porque no desafio, ok, foi tranquilo, mas aí será que quando eu assinar, quando eu me inscrever, não vai ser coisas mirabolantes que eu não vou conseguir fazer e tal, não sei o quê. Então, assim, minha preocupação foi essa. Aí, assim que eu me inscrevi, que eu já fui lá no e-book dos preparados, das receitas e tal, aí eu falei, ufa, é tranquilo, sossegado, dá para eu fazer. E aí eu já peguei o que eu já tinha em casa, já fui fazendo com o que eu tinha, e aí o que eu não tinha, aí fui aos poucos também, que também não era muita coisa, porque, né, como eu falei, vocês trabalham, né, com coisas assim, a maioria né, a maior parte das receitas tem os mesmos ingredientes, né, praticamente. Então, assim, também não requer uma coisa, uma compra grande de nada. Então, mas o que não tinha para um preparado outro, eu fui adquirindo óleo de gergelim, que também não conhecia, assim, para essa finalidade, né, de massagem, de tratamento. E a minha filha, hoje, ela até pede para fazer massagem nela, que ela gosta, mesmo
não tem nada lá, ai, mamãe, faz massagem, bolinho, não sei o quê. E aí, então assim, e aí incorporou essas coisas, né? Incorporaram esses detalhes assim. Então foi isso, quando eu me inscrevi foi mais isso, de às vezes ser algo complexo, que eu não iria conseguir aplicar. Uhum. Mas aí eu Sim. logo vi que não, que era tranquilo, né? O desafio é feito justamente para dar essa demonstração, essa amostra grátis, né? Para ver que é simples, mas ao mesmo tempo são cuidados completos, que não adianta a gente só ir para os remédios caseiros que não vai resolver, né? Você tem que ter Uhum. um olhar do todo, cuidar da Sim. alimentação, da rotina. Isso tudo é muito importante para blindar a imunidade das crianças. E valeu a pena para você, Ju, ficar entre as 10 primeiras e ter acesso ao que o Vicente come? Valeu a pena acordar mais Valeu. cedo? Não, valeu super, né? Porque é o que você falou, não adianta a gente só entrar com os remédios, né? Com os preparados e tal, com terapêuticos. A gente também tem que fazer umas mudanças na alimentação. Então, por exemplo, eu não conhecia o feijão moyashi, né? A questão da água de arroz, essas coisas Uhum. todas, né? Não conhecia. Sim, E assim, o uso da aveia, né? Constante e tal. Então, assim, muita coisa, aos poucos eu venho implementando na alimentação, né? Então, super valeu, porque uma coisa só ajuda, mas assim, você pode ter melhores resultados, melhores e maiores resultados se você cuidar dessa outra parte, né? É o que sim. você falou, né? Até tem o Vicente lá tomando sorvete e tal, você não vai privar sua criança de, num Uhum. momento disso ou daquilo, ela comer. Que nem aqui também, quando vai em aniversário, eu não crio com meus filhos as coisas, né? Também. Isso. Mas quando eles têm esse momento, eles já estão com a imunidade blindada nesse aspecto, porque no dia a dia deles a gente trabalha isso, né? Questão de Uhum. sono. Então, assim, desde pequeno, falar, eu fiz curso do sono quando meu filho nasceu, porque ele tinha Não cólicas dormi. e não dormia. E quando a gente engravida, mãe de primeira viagem, a gente se prepara para tudo, menos para isso. Se prepara É, para trocar a fralda, se prepara para assim, sim. para amamentar, faz o enxoval, faz tudo. Mas quando o Mas não bebê para dá o primeiro choro dele, a primeira noite mal dormida, você fala, meu Deus, eu não sabia que era assim. ninguém E me aí eu já avisou. comecei a entender de rotina. Então, meu filho, desde o meu filho mais velho, tipo, eles estão na cama agora e já estão dormindo. Que oração nem sei. Mas eu comecei a live, eles já estavam dormindo. Uhum. É Então, assim, eu fundamental. aplico, sabe, desde muito cedo, e aí eu assisto, né, quando eu consigo assistir algumas das aulas extras e tal, acho que a última, uma que eu assisti sua foi quando entrou a primavera, e aí Uhum. da questão, né, do dia, da noite, etc., e várias coisas. Isso ainda, por isso que eu quero o acesso vitalício. Porque quando eu acessei, minha filha ainda era muito pequena, né? Ela não tinha nem 2 anos, então minha rotina era muito doida. E agora que eu estou começando a retomar algumas aulas, ter mais tempo para, de fato, ir mais fundo na medicina ayurvédica, né? Assim, porque eu não tenho grandes conhecimentos sobre isso ainda. E então eu quero ir mais a fundo nisso, sabe? Para entender melhor dessa parte, para colaborar e melhorar ainda mais do que eu já venho tendo resultados, né? Sim. E isso que é bacana do Farmacinha, que ele pode ser usado dessas duas formas, né? Você pode querer consumir todo o curso e Uhum, depois começar a implementar, ou você pode ir implementando aos poucos, de acordo com as suas necessidades, e lá, meu filho está com tosse, você vai no material da tosse, meu filho está resfriado, vai no sim, material do resfriado, e você não precisa ter estudado ou assistido às aulas anteriores, né? Você já está uhum, lá um material bem disponível. É o que eu procuro fazer para ajudar mesmo, porque vida de mãe não é fácil. então, Uma mãe. não, mas E ajudou muito, nossa. ajudou a fazer desse jeito? Não, é super, e assim, eu até indiquei para as mães, né, de escola, essas coisas, dos amiguinhos das crianças, até
maioria, assim, até começou a seguir, acho que alguma outra já também fez até o desafio, e aí a gente sai indicando, né? Porque, assim, para mim, só quem vive sabe. E aí quem não assina, quem não se inscreve e tal, é porque às vezes não é o momento da Uhum. pessoa, né? Então tem Sim. isso. E, mas, assim, puxa, se eu pudesse, né? A gente não pode. Mas se eu pudesse, às vezes, que eu vejo mãe em porta da escola, às vezes desesperada e dando remédio a rodo para os filhos, eu falo, gente. A gente não pode se intrometer na vida de ninguém. A gente joga, a gente dá, né? Fala assim, olha, eu fiz isso, para mim foi super bom. E a pessoa faz, né, se é o momento dela. Mas Claro, exatamente. eu sou super grata, assim, ao trabalho de vocês, porque realmente para mim, porque eu sou um pouco avessa a remédios, sempre fui, desde que meu mais velho nasceu, que eu nem tinha conhecimento de muita coisa que eu tenho hoje. Mas eu sempre fui assim, será que é mesmo necessário? Eu vou no Uhum. pronto-socorro, assim, se o médico dá antibiótico, que eles, né, tem que sair com remédio do pronto-socorro sempre, eu falo, mas às vezes é só pegar a receita, sabe, por educação. Porque às vezes até o pediatra das crianças, ele fala, mas por que que ele deu antibiótico? Eu falei, eu também perguntei, ele não soube responder. Porque às vezes era Uhum. realmente um quadro que nada tinha a ver com antibiótico e você sai com antibiótico e aí muitas mães dão, né? Sim. Por falta de conhecimento, obviamente. Então, eu sou totalmente, assim, até remédio para cólica, quando meu filho tinha cólica, eu evitava, não queria dar, porque eu sabia que fazia parte do amadurecimento da flora dele, que ia passar. Eu amenizava com bolsinha, com isso, com aquilo, mas não queria ficar tacando remédio, sabe? Sim. Então, farmacinha, para mim, assim, hoje, quando eu assinei e tal, veio assim, nossa, realmente me ajuda, né? Me ajudou, não, me ajuda muito, assim. Me Muito legal, trouxe, me Ju. fez outra pessoa. Muito inspiradora a sua história. E agora que a gente está chegando aqui na reta final da live, tem alguma última dica que você gostaria de deixar para as mães que estão começando essa trajetória? Que mensagem você gostaria de deixar para essas mães? Para persistir, persiste, vai no seu tempo, vai com calma, mas faça, vai fazendo aos poucos, tenta trabalhar para esse desespero nosso, né, essa coisa de querer ver resultado para ontem e persevere e vá fazendo, porque eu estou há um ano e assim tem coisas que assim você vai vendo o resultado, você vai aplicando, vai vendo o resultado, mas assim efetivo mesmo, às vezes você só vê, né, com o tempo, né, com um bom tempo de prática, né? Que nem você ir para academia, assim, você malha, tal, você vai ver o resultado, mas para manter a sua saúde, só se você praticar todo dia, né, e tal. Então é para perseverar, não desistir e começar a dar o primeiro passo, que seja com os preparados, que vai fazendo para determinada coisa e o outro, mas faça. Com calma, mas faça, que vale muito a pena. A gente vê resultados depois a longo prazo, a gente vê melhores resultados ainda. Maravilha, Ju, muito bom. Ju, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje, Eu disponibilizando que seu. agradeço. Muito feliz em ver todos esses resultados. 8 meses que você falou, né? Sem antibióticos, corticóides, não foi isso? Sim, sim, é. E das últimas vezes que deram foi aqueles que eu não dei. Ou que eu Não comprei, usou. é, ou que eu comprei e não dei, ou que eu nem comprei. Maravilha, parabéns pelas suas conquistas, coragem, determinação, perseverança. E conte comigo, com o Ricardo, com o Vicente, o que a gente puder Obrigada ajudar mesmo. você e sua família, estamos por aqui. Tá E joia. Obrigadão, Bi. parabéns mais uma vez Obrigada pela sua história e de e sucesso. que vocês consigam atingir mais e mais famílias aí, se Deus quiser. Sim, vamos levar saúde, né, Com para essas crianças que elas certeza, merecem. com certeza. Ju, muito obrigada. Boa Obrigada noite. a vocês, para vocês Beijo todos também. grande. Tchau, Ju. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.
Estamos, então, encerrando nossa live Filhos com a Imunidade Blindada. Espero que vocês tenham se inspirado aí bastante com a história da Ju. Eu fiquei muito inspirada. História linda, maravilhosa. E amanhã tem mais, né? Então, amanhã a gente tem uma live às 2 da tarde. Eu vou falar com vocês, vou responder a seguinte pergunta: por que que o seu filho fica sempre doente? Então, se você está com essa perguntinha assim, gente, por que que meu filho está sempre doente? Você não pode perder a live de amanhã, às 2 da tarde, tá bom? E às 8 da noite, temos mais uma live, Filhos com a Imunidade Blindada, com mais uma mãe da comunidade Farmácia Natural que já conseguiu blindar a imunidade dos seus filhos, assim como a Juliana acabou de compartilhar aqui, 8 meses sem os remédios da farmácia, economizando R$ 500, ela gastava cerca de R$ 500 por mês com remédios da farmácia e hoje não precisa, só gasta com fraldas para a filha mais nova. Então, se você quer se inspirar com histórias como essas, participe também da live de amanhã à noite. Combinado? Então, como a Ju bem falou aqui, temos que cuidar do nosso sono, não só do sono das crianças, mas do nosso também, para a gente ter a nossa imunidade blindada, porque mãe não tem direito de ficar doente, né? Depois que a gente vira mãe, a gente perde o direito até de adoecer, na verdade, porque quem vai cuidar das crianças? Então, a gente vai dormir agora, vamos encerrar aqui a live e espero vocês amanhã. Também, se ficou alguma dúvida dessa live, da live da manhã, você pode botar na caixinha de perguntas que está aberta aí nos meus stories, que eu vou responder, tá bom? Vou respondendo aos poucos, mas vou respondendo todo mundo. Então, um beijo muito grande para todas vocês. Fiquem bem e até amanhã.